E aí, pessoal, boa tarde. Guys, boa noite, né? Estamos aqui chegando para mais uma live sobre o projeto Zona Verde, que eu venho trazer muitas informações para vocês em relação a esse projeto polêmico que o governo do Distrito Federal está querendo implementar na nossa cidade, que é de cobrar pelo estacionamento na área central de Brasília, né? Na verdade, eles querem implementar é, o estacionamento rotativo, e eu estou trazendo vários especialistas aqui, autoridades, para a gente debater sobre o assunto, porque está causando muita comoção na cidade, e eu queria trazer o máximo de informação para vocês, para que todos tenham condições de formar opinião e aí tomarem as suas decisões e fazerem as suas críticas, né? Positivas ou negativas. Então eu estou aqui agora esperando o nosso convidado, que é o Irá Lourenço. Eu já entrevistei o secretário de Mobilidade Urbana do DF, Walter Casimiro. Já entrevistei o professor de arquitetura da UNB, Frederico Flósculo. E agora estou esperando o nosso cicloativista, o Irá Lourenço, que deve estar chegando daqui a pouco. Oi, Leide, Daiane, tudo bem? Como é que você tá? Bom ter você aqui. Aí, ó, o Irá já chegou. Vamos ver aqui. O Irá Lourenço, nosso convidado de hoje, acabou de aparecer. E vamos ter um bate-papo bem bacana. E aí, Irá, tudo bem, cara? Beleza? Tá me Tudo vendo? certo. Vendo, tudo certinho. Como é que você Beleza, show tá de aí? Tá bola. tudo beleza? Tudo bacana? Áudio tá bom? Tá, tô te ouvindo bem. Só, Ah, só legal. vou fechar ali, que pode vir um ruído aqui dos moleques. Imagino, com certeza. Fica à vontade. A gente Ah, está aqui no período de teste ainda. O pessoal está não, aparecendo, beleza. aí fica à vontade. Que aí o pessoal vai aparecendo. Eu estou conversando com ele, explicando um pouquinho mais aí do projeto Zona Verde, né? Então você pode Aham. levantar aí, fazer o seu. Tá. Tá? Rapidão, então. Tá, beleza. Pois é, galera. Então, tô aí. Bom ter você, Leide. É isso aí. Você trabalha na área central, você sabe, né, que realmente é, tem muito problema de estacionamento ali, né? Na área da rodoviária, no setor comercial sul e norte. Então, esse projeto vem para trazer um pouco mais de possibilidades para a gente. E o Irá, ele tem muita presença, ele tem muita... E aí o seu coach, o melhor coach de Brasília apareceu. Vamos lá, vamos fazer parte dessa live. Galera, só meia hora, né? Meia horinha de conversa, uma conversa muito bem humorada, tranquila, informal, sem muita, sem ser muito rebuscada, para a gente trazer informações para vocês sobre o projeto Zona Verde. Porque isso vai ser interesse de todo mundo, né? Porque daqui a pouco o governo vai implementar esse projeto e vai trazer uma mudança muito drástica para a área central de Brasília, né? Porque muita gente vai ter que deixar, às vezes, carro em casa, vai ter que mudar para bicicleta, ou vai ter que usar transporte público, enfim. E aí, Rodrigo Tubes, grande Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. Vai chegando aí, cara. Obrigado por aparecer. Conversinha de meia hora aí com o Irá. O Irá Lourenço é um cara que, pô, eu respeito, admiro pra caramba, uma grande referência aí no ativismo da mobilidade, né, o Irá? E sempre quis Isso aí. conhecê-lo pessoalmente, sempre ouvi falar do Irá, já tem anos. Mas eu só fui ter a honra de conhecer pessoalmente no ano passado, em que um amigo em comum, o Graco, falou dele. Eu falei, pô, do meu interesse em conhecer, acabou a gente se conheceu pedalando, né? Lembra, Irá? Que a gente conheceu numa Pois é, por ciclovia? acaso ali, né? No eixo monumental. Uma feliz Exatamente. coincidência aí, né? Da gente se cruzar Foi. e começar a papear. Muito legal, cara. Exatamente. Muito Aliás, bacana. demonstra isso, né? A coisa da bicicleta como um meio não só de transporte, mas de conhecer as pessoas, interagir, estar junto à natureza. É uma coisa que eu sempre falo, né? A bicicleta como, enfim, uma grande aliada aí, não só como transporte, mas como para conhecer a cidade, conhecer as pessoas, né? Já fiz muitas amizades aí pelos trajetos, pelas ciclovias, e você é
um exemplo aí que a gente acabou se encontrando pessoalmente nesses caminhos, né? Então, Exatamente. É uma bacana. interação, é um instrumento de interação, né, cara? Eu não Aham. só em Brasília, eu viajei muito de bicicleta pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho amizades que até hoje eu trago por conta da bicicleta, que eu conheci em posto de gasolina, conheci em algumas cidades por onde eu passei. Então a bicicleta ela tem essa função também social, né? Muito grande, muito forte, né? Sim. Então é muito Aham. bacana. Você faz uma viagem de cicloturismo, não sei se você já teve a oportunidade. Toda vez que a gente chega em um posto de gasolina, então o pessoal, pô, de onde você tá vindo? Pra onde você vai? Pô, que legal, e essa bicicleta? E aí a coisa começa a render, né? O debate, o É. diálogo, e aí rola um telefone, rola um e-mail, e a coisa vai acontecendo. É muito bacana. Eu O fiz pessoal uma tá. viagem longa. Uma outra hora eu converso, a gente pode papear sobre isso, mas foi uma experiência muito legal sair de Brasília e ir até Vitória, que minha esposa estava morando lá ainda. Sim. E foi uma aventura super legal. Fui sozinho e assim, Você muito foi legal. para Essa parte Vitória, você daqui para Vitória são 1.100 é, quilômetros, né? 1.200. Eu acabei indo até BH, dei um problema na bicicleta, aí minha esposa estava grávida do primeiro menino, aí rolou aquela pressão, para com isso, com essa loucura. Aí eu pus a bicicleta no ônibus, Caraca. segui coloquei no bagageiro e segui de ônibus, mas assim, fui até BH, né, pedalando, foi muito legal, bem, Pois experiência é, minha bacana. primeira viagem de bicicleta, Irá, grande, foi em 92. Eu fui para. Eu morava nos Estados Unidos, estava estudando, trabalhando lá. Eu fui de Fort Lauderdale até Key West. Foram 400 quilômetros, se eu não me engano. E Aí, lindo, pô, lugar maravilhoso. Depois, em 93, eu fiz uma parceria com um grande amigo meu, que hoje virou irmão, né? A gente fez várias viagens de cicloturismo na época, na década de 90, sobretudo. E aí nós fomos para BH. Foram 4 dias de bicicleta, 700 e poucos quilômetros. Foi nossa. bastante legal, inesquecível, inesquecível. Pô, daí o salve aí pra galera, o pessoal tá chegando aí, a Leide, pessoal aí, Rodrigo Tubes, a Tati também, a Tati é parceirona aí do nosso canal, tanto da rádio, é uma ouvinte, uma seguidora também da gente. Que Maísa Eye of legal. the Eagle, Maísa é do Metrocóptero, ela fica cobrindo o trânsito de helicóptero, Irá. Tá aqui com a gente Ah, também. Obrigado, Maísa. tá com uma audiência boa aí, hein? Muito bom. Pois é, cara, a galera tá aparecendo. A Jussiane Nogueira, Ju, obrigado, Jussiane. Daqui a pouco vai ter aí a live da Jussiane, né? E é do DR, a nossa coordenadora de educação, diretora de educação do Ah, DR. Ela tá aqui agora, o Irá. Muito legal, bacana. aí. Tá vendo? Os seguidores qualificados, né? Mais do que o pessoal aparecer, também são pessoas que estão interessadas, né? Então a gente pode começar. Uira, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem um reloginho aí para tu medir? Eu acabei esquecendo o relógio para a gente medir meia hora aí. Tu tem alguma coisa para. Posso pegar aqui. Você empresta um relógio celular só pra eu vou providenciar aqui. Beleza. Bom, gente, eu vou fazendo a apresentação do Irá. O nome dele completo é o Irá Lourenço. Ele é um servidor público da Câmara Legislativa e é um dos maiores ativistas de mobilidade desse país. Não vou nem dizer do DF, é do país mesmo. É um cara reconhecido pelo trabalho que vem fazendo há anos pela mobilidade ativa, tanto no DF como em outros estados. Ele também é o fundador, criador do site Brasília para Pessoas, do site, do blog, né? Eu recomendo a leitura. Ele tem matérias em vídeo, em texto também muito boas. E também é colaborador do Mobilize, não é isso, Irá? Mobilize Brasil. Aham, total. Mobilize Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, esse cara ele está se dispondo numa sexta-feira a participar dessa conversa. É o terceiro encontro da gente. Eu já conversei com o secretário de Mobilidade do DF na segunda-feira, Walter Casimiro. Também super aberto ao debate, esclareceu muitas dúvidas, colocou o posicionamento do governo. Na quarta-feira, eu conversei com o professor da UNB, professor de arquitetura e urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, e ele também deu a opinião dele, um pouco contraditória em relação ao governo, que é o que eu também quero. Quero que as pessoas que estejam aqui deem a sua opinião, manifeste a sua posição, para que vocês que estão aqui possam ter material de informação suficiente para ter
a conclusão a respeito desse projeto, que é o Zona Verde, que, para a gente começar agora, o projeto Zona Verde é a proposta que o governo está oferecendo, o governo do Distrito Federal, para implementar o estacionamento rotativo e pago na área central de Brasília. Já acabou a consulta pública e aí a gente tem debatido com bastantes autoridades, especialistas, se é ou não viável. E o Irá está aqui para acrescentar muito nesse debate bastante qualificado. E aí, Irá, depois dessa explicação e da sua apresentação, boa noite, eu queria que você já começasse a dizer a sua opinião em relação ao Zona Verde. Eu sei que você já tem alguns pontos que você acha que precisa ser ajustados, não é isso? Isso. Então, boa noite. Uma honra estar aí contigo, Afonso. Bem legal. Acho que é fundamental, né? Não só nesse projeto, mas em várias outras propostas, realmente a gente debater, né, de forma ampla, né? E você está abrindo esse espaço para trazer diferentes opiniões, né? Então, assim, isso é super saudável, né? Então, eu venho acompanhando aí desde o início esse tema, né? Inclusive, me reuni com outras pessoas que vêm acompanhando a mobilidade. A gente soltou uma nota, na verdade já foram duas notas, enfim, eu já escrevi no blog sobre isso, já fiz dois vídeos, né? Um primeiro vídeo aí de uma forma mais ampla falando do estacionamento rotativo e outro mais específico aí da Zona Verde, né? Tá aí no canal do Brasil para Pessoas e também no blog. Então, assim, a proposta em si, né? O estacionamento rotativo pago é uma proposta super válida, né? Tanto é que existem várias cidades aí, não estou nem falando do exterior, estou falando do Brasil, né? Praticamente todas as capitais têm um sistema de cobrança nas vagas públicas, quer dizer, uma forma de você regular, né, o uso do espaço, ordenar, né, essas vagas, né? De alguma forma também desestimular o uso do carro na área central, né? A gente vê aí que a frota motorizada se aproxima de 2 milhões. Então, eu como uso bicicleta no dia a dia, não tenho carro por opção e faço esses registros, né, fotos, vídeos, eu uso essas imagens justamente para fazer essa reflexão. Então, em alguns dos meus textos, né, inclusive eu coloquei imagens de satélite, né, você vê ali a área central, quer dizer, o que se destaca são as grandes áreas aí, né, de estacionamento. Então, muitas vezes vagas, estacionamentos irregulares, né, carros parados em canteiros, calçadas, então uma coisa que chega a dificultar ou mesmo impedir, né, a locomoção tanto do pedestre quanto do ciclista. Então, Brasília precisa realmente de um instrumento para ordenar isso, né, para desestimular. Então, assim, o instrumento em si é válido, né, e tanto é, como eu falei, existem várias outras cidades, mesmo cidades de menor porte, isso é comum ter, que Como lá fora Caldas se chama Novas, né, zona. por exemplo, né? Chegou tarde, né? Qualquer Caldas Novas tem, cidade do Goiânia. interior de São Paulo, muitas têm, né? Então, assim, é um instrumento realmente importante, mas, claro, precisa de muitos ajustes, né? Foi isso que a gente colocou, né? Eu, enfim, apontei isso e a gente, nesse grupo aí de outras pessoas que acompanham a mobilidade também, nós apontamos vários ajustes que precisam realmente ser feitos, né? A questão da destinação desse recurso, que atualmente iria para a Previdência dos servidores. Quer dizer, eu mesmo, enquanto servidor público, sou contrário, né? Porque eu acho que é o tipo de recurso que tem que ser investido, né, em mobilidade, especialmente mobilidade ativa, justamente para a população ter esse retorno, né? Falar, ó, realmente, eu estou pagando, mas isso aqui vai investir em melhorias, né? Então, assim, isso é um ponto básico, né? E, assim, tem vários outros pontos aí, né? Também que devem ser ajustados, a licitação, né? Que é um prazo muito longo. Num dos vídeos aí que eu fiz, né? Eu peguei o exemplo de Fortaleza, que está usando recurso da Zona Azul para investir em infraestrutura aí para os ciclistas, já ampliou o sistema de bicicletas compartilhadas a partir desse recurso aí da Zona Azul. Então, assim, a essência, né, do projeto é muito boa, mas o projeto em si realmente precisa de muitos ajustes, até para convencer a população, né, para justamente ter uma Sim. resistência menor, né. Então, assim, eu acho que, na verdade, o GDF pecou muito em não sinalizar, né, para a população quais seriam as melhorias, as contrapartidas, né. Então, realmente, isso a gente percebeu que Faltou foi um pouco de precário. informação, você acha, por parte do governo? E só Faltou. complementando a pergunta, você acha que foi o momento adequado que o professor Frederico Flósculo, da UNB, arquiteto e urbanista,
ele reclamou do timing. Ele falou que ele reclamou que o timing do governo não foi muito adequado por conta da pandemia. Não seria o momento agora. Talvez daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. O que você acha disso? Mas, por outro lado, a gente tem vários projetos em andamento, né, de túneis, de viadutos, quer dizer, que não pararam aí no período de pandemia, né, que, aliás, eu sempre faço essa crítica aí, né, dos vários projetos caros, né, e retrógrados, né, que incentivam o uso do automóvel e que estão aí a pleno vapor, né? Então, Sim, assim, por um lado, eu vejo que há, né, faz sentido, mas, por é outro lado, isso. né, tem vários projetos que não pararam, né, estão em ritmo acelerado. Então, assim, é um pouco complicado, né, falar que não pode porque está na pandemia, enquanto tem vários outros projetos, né, que estão aí a pleno vapor. Então, claro, o debate, né, precisa ser feito e nesse período de pandemia fica prejudicado, se é mais à distância, mas então vamos suspender todos, né, inclusive esses projetos voltados aí, mais voltados para o transporte individual motorizado, né? Com certeza. Em relação a um ponto que eu acho que é bastante sensível também nesse projeto, é sobre a outorga, né? A outorga inicial é muito alta, né? De 700 e poucos milhões, talvez você tenha esse número exato, 735 milhões talvez. 785 milhões. Isso. Eu acho um pouco alto, a gente já conversou sobre isso em outro fórum, né? Na rede Urbanidade, Uhum. e isso talvez afaste a concorrência, talvez esse valor tenha que ser reduzido para, de repente, aumentar também um pouco a concorrência e para outras empresas poderem administrar também, não ser apenas uma. E a outorga mensal, né? O repasse mensal de 10% eu acho muito pouco. E eu assisti o vídeo que Uhum. você fez a respeito do Zona Verde, que ficou maravilhoso, recomendo, está no site Brasília para Pessoas, que você entrevista o Wilde, né? E qual é o sobrenome do Wilde? Wilde Cardoso. O Wilde Cardoso, que é um estudioso da área, e também você entrevista um rapaz de um outro estado, que eu não lembro qual é, que ele fala que lá é O Felipe Alves, de Fortaleza. Pronto, Felipe Alves de Fortaleza, que ele fala que lá em Fortaleza, esse repasse mensal chega a 32%, né? Olha só que beleza. E vai tudo para um fundo de mobilidade, que é o que a gente também pretende, né, Uirá? A gente gostaria que esse dinheiro fosse não para o IPREV, que é um absurdo, mas para um fundo de Uhum. mobilidade ativa. Porque não basta só você colocar como mobilidade, assim como o Will de Cardoso, ele sempre bate nessa tecla, que não é Uhum. só mobilidade, tem que amarrar direitinho, porque o pessoal é muito criativo no governo, nos governos. Então, é mobilidade ativa, para que a gente possa, de fato, fazer um investimento usando esse recurso para que a gente amplie a nossa rede em malha cicloviária, transporte coletivo e outras coisas mais, né? E calçadas, né? Para pedestres também. Uhum. O que você acha? É. Então, assim, esse repasse inicial, nessa outorga aí de mais de 700 milhões, realmente é muito alto e vai, enfim, dificultar muito a concorrência, né? Pelo que eu vi, o secretário mesmo já falou que deve rever esse ponto, né? Esse repasse mensal, né, da empresa para o GDF, na verdade, é em Vitória que chega ao percentual de mais de 30%, e aqui está previsto o mínimo de 10%, então isso poderia realmente ser maior. E aí Certamente. o bom exemplo de Fortaleza, né, que realmente destina, por lei, 100% de todos esses recursos, né, à estrutura, né, é bom ter esse exemplo prático, né, de como tem um modelo Sim. que já funciona. Então, e assim, o Wilde também colocou muito bem essa questão de especificar, né, o recurso para isso não ficar muito solto, e eu defendo também, assim como ele, essa destinação para a mobilidade ativa, né, tanto para o ciclista quanto para o pedestre. A gente tem uma carência aí de obras, né, voltadas aí para acessibilidade, para a mobilidade ativa, e geralmente são investimentos assim de menor valor, né, não é como um túnel, como um viaduto que são milhões, centenas de milhões. Então, daria, né, com essa arrecadação, facilmente para fazer obras aí, justamente voltadas para esse público, né, que muitas vezes é tão carente, né, essa parte de acessibilidade. Então, assim, eu acho que a gente pode avançar justamente nisso, né, realmente destinar, ter uma boa destinação do recurso para a mobilidade ativa, né, com essa especificação, né, e acaba sendo uma forma de você
dar maior inclusão, né? Você realmente fazer uma redistribuição, né? Quer dizer, o recurso que, né, vem oriundo aí do transporte individual motorizado vai ser investido na mobilidade ativa. Então você vai de alguma forma desestimular o carro e incentivar aí que as pessoas caminhem mais, pedalem mais, né? Fazer a integração com o transporte coletivo é um ponto fundamental, né? Então Isso que eu ia te imagina perguntar, exatamente. Queria que você se você aprofundasse no poder, transporte coletivo. então, você poder usar esse recurso para fazer essa integração, né? A gente tem um mau exemplo aí da rodoviária, nosso principal terminal de transporte, sem o bicicletário desativado, né? Já há algum tempo, sem a ciclofaixa para fazer a interligação das ciclovias. Então, imagina que bacana seria ter um recurso próprio que pudesse ser usado de forma mais fácil, mais ágil, para, por exemplo, fazer essa interligação da área central ali, né? Das ciclovias, fazer um bicicletário ali bom, realmente atrativo, que vá fazer integração com ônibus e com metrô. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? E a população precisa ver, né? Precisa ter noção desse retorno, né? Aí voltando naquele ponto que eu falei, né? O GDF precisa sinalizar, e não adianta só falar do VLT, do metrô, que assim são obras, né, a longo prazo, mas ações a curto e médio prazo. Por que não ter mais, ampliar o número de faixas exclusivas de ônibus, né, que é algo fácil, envolve mais pintura, né, sinalização. Por que não pensar nos corredores de ônibus? Né? A gente tem uma quilometragem, 55 quilômetros só de corredor de ônibus, todo o DF, quer dizer, é muito pouco. Então, o GDF sinalizando, né, para a população que realmente vai priorizar, vai investir no transporte coletivo, né, que esse recurso vai para a mobilidade ativa, eu tenho certeza que assim a resistência vai ser menor, né? Certo. Ora, bom, o secretário ele deu algumas informações muito bacanas na segunda-feira, dizendo que depois do término do encerramento da consulta pública, ele recebeu mais ou menos 1.800 sugestões. Né? Muitas, claro, foram repetidas e tal, mas que eles já estão considerando a área técnica da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade, a, a reativação do Conselho de Mobilidade para gerir o fundo junto com o GDF. Ele me falou, está aí registrado, gravado, que isso é uma possibilidade real, que eu acho muito bacana, né? Porque esse conselho já está desativado há algum tempo, e eu acho que essa boa vontade que o governo está mostrando de trazer novamente a sociedade civil para discutir e tal, e até, de repente, sugerir maneiras de como investir esse recurso, né, esses recursos grandes que poderiam vir desse projeto, é ótimo, né? Ele também falou que também tem uma possibilidade muito forte de baixar o outorga inicial para estimular a concorrência, tá? Isso foi colocado na segunda-feira na live. E também está revendo o número de vagas para moradores das áreas residenciais que vão ser atingidos diretamente por conta do Zona Verde. Lembrando que qual é a proposta do governo? Para quem está ouvindo, Irá, é que essa proposta do Zona Verde é para cobrar estacionamento, para torná-lo rotativo na área central de Brasília. Porém, outras vezes, ao longo dos anos, algumas iniciativas foram tentadas e os motoristas correram para as quadras próximas à área central. Então, as quadras 2, 3, 4, elas ficaram realmente muito cheias, lotadas, né, de carros que não queriam pagar e aí iam para lá fugindo do pagamento. E aí ele falou que aí iria cobrar uma taxa da família que tivesse mais de 2 carros. Um carro seria para a garagem, está ali resguardado, outro carro no estacionamento de cima, e quem tivesse o terceiro carro teria que pagar uma taxa. Ele falou que, por conta de uma reclamação das associações, dos conselhos comunitários da Asa Sul e da Asa Norte, ele também está revendo e pode ser que ele aumente esse número de vagas para os moradores. Diante disso, Irá, diante dessa explanação, para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas entendam exatamente do que a gente está falando, eu queria te fazer uma pergunta, cara, porque muita gente não sabe, você é um ativista que não só fala, você age de acordo com o que você pensa, com o que você fala. Você não tem carteira de motorista, você pedala há muitos anos, a sua família, você faz compra na chuva, no sol, na seca, de bicicleta. Quem te acompanha nas redes sociais
vê isso, pode perceber isso. Mas você vive numa cidade que foi concebida como uma cidade automóvel. E tem uma cultura aqui que vem da década de 60, infelizmente pra gente, que ama o carro, né? Como esse lobby agora que o pessoal das Sul, das Anorte, os moradores fizeram para que aumente o número de vagas. O que você acha que precisa mudar também? Você acha que esse pessoal ele vai deixar o carro em casa, vai conseguir entrar dentro do ônibus, de um coletivo e ir para o trabalho? Você acha que essa cultura não está muito arraigada no brasiliense? Ou você acha que isso pode ser feito com uma campanha de educação? Qual é o seu posicionamento em relação à cultura do carro em Brasília? Pô, muito legal, Afonso, você fazer essa pergunta, porque eu acho que toca num aspecto central, né, que é a questão cultural, né? A gente fala muitas vezes, infraestrutura, Sim, definir as vagas, criar ciclovia, mas tem essa parte cultural, assim, muitas vezes não se fala, né? E assim, eu acho que é essencial, né? Assim, eu já muitos anos, né? Já nem vou falar quantos anos para não entregar a idade, né? Que eu, enfim, aboli o carro, né? Mas assim, eu morei em São Paulo, né? Estudei lá, ganhei meu carro aos 18 anos, ia para tudo que era local de carro, né? Passei na universidade pública, meu pai todo feliz, né? Me comprou o carro que eu quis. Era um trajeto curto de casa lá para a universidade, para a USP. Ia de carro todo dia, sim. no dia do rodízio, né? Que lá em São Paulo tem um rodízio, eu lembro até hoje, era terça-feira. Eu madrugava, saía mais cedo de carro para poder chegar, né? Não precisar pegar ônibus. Dormia lá na porta da faculdade. Então, assim, Imagina eu como é que sei é. como é, entendeu? Essa coisa do automático, você vai sair, já pega a chave do carro, né? E assim, atualmente, né, eu pego a chave do meu baúzinho, que eu uso um baú adaptado da moto, né, na bicicleta, então coloco minhas coisas lá. Então, esse meu processo automático, já há muitos anos, é justamente pegar a chave da tranca da bicicleta e tal. Mas é claro, as pessoas precisam ser incentivadas, precisam ter noção. Quer dizer, eu faço isso, eu poderia ter um carro muito bom, né? Quando eu me mudei para Brasília, enfim, as pessoas estranhavam, nossa, mas aqui em Brasília você vai continuar usando bicicleta e tal. Então, assim, acho que tem um aspecto cultural que o governo precisa incentivar, né? Por que não fazer campanhas publicitárias, né, para incentivar as vantagens da bicicleta, que não pega congestionamento, enfim, claro, precisa de melhorias na infraestrutura, mas para quem mora na área central, eu moro na Asa Norte, é relativamente tranquilo, né? Os trajetos são curtos, são planos. Esse período agora que não caiu uma gota de chuva, então não precisa nem se preocupar em se molhar, apesar de que eu uso também na chuva, né? Mas eu sei que para Sim. quem é iniciante fica mais difícil. Então a gente tem um bom exemplo aí do respeito, né, à faixa de pedestre. Por que não fazer uma campanha voltada aí para o ciclista, ressaltando, né, as vantagens da bicicleta? Por que não ações mais, digamos assim, ousadas, inovadoras? Por exemplo, o Detran já oferece um curso gratuito há muitos anos para perder o medo de dirigir, né? Por que não oferecer um curso para perder o medo de pedalar? Né? Por que não chamar pessoas, grupos que atuam nessa área, como o Bike Anjo DF, para fazer cursos lá no Detran, né? Para, enfim, de alguma forma orientar as pessoas, né, a usar a bicicleta, né? Às vezes a distância é curta, né, para ir até até uma quadra comercial. Então, assim, é possível ir sim de bicicleta, né? Então, eu acho que a gente precisa enfrentar, né, precisa aproveitar esse momento. Acho que um dos grandes méritos do projeto Zona Verde foi justamente trazer essas pessoas para o debate. Né? Eu tenho participado de outros debates, né, e vejo o pessoal batendo forte, né, o pessoal do Conselho aí das Anorte, Conselho das Açul, totalmente refratário à proposta, né? Então é bom que pelo menos está se discutindo, né? Muitas vezes a gente faz eventos, né, sobre mobilidade e a gente brinca assim, né, que a gente sempre fala para os convertidos, né, para quem já tem uma noção, já pedala, enfim, já tem uma vivência e às vezes falta justamente ampliar esse debate. Eu acho que essa está sendo uma oportunidade, né? E desde o início, assim, quando surgiu essa proposta, o meu intuito é de ser justamente propositivo, né? A proposta não é adequada, não está maravilhosa, precisa de ajuste, sim. E de que forma a gente pode contribuir para ela melhorar? Né? Não foi à toa, enfim, que eu busquei exemplos, pesquisei sobre outras cidades, né? Vitória, que o percentual de repasse para o governo é maior, Fortaleza, que tem esse exemplo aí do repasse para os ciclistas. Então, de que forma a gente pode construir e melhorar essa proposta, né?
E aí, da mesma forma, a questão cultural, né? De que forma a gente pode avançar, né? E fazer que as pessoas realmente usem mais, não só a bicicleta, mas usem o transporte coletivo, cobrem melhorias, né? Acho que isso até uns efeitos desejados de uma proposta como essa, que a gente tenha mais pessoas realmente usando ônibus, metrô, né? Pessoas que não só usem por necessidade, né? Mas pessoas da classe média, média alta, né? Quando tiver mais pessoas realmente usando, né, sistema público, com certeza a gente vai ter uma cobrança maior e uma pressão maior sobre o governo, né, para que realmente tenha melhorias. Então, eu acredito que a gente pode avançar muito também nessa parte de cobrança, de pressão social e, claro, de melhoria aí de uso maior, né, da mobilidade ativa. E educação, né, Uirá? Porque eu acho que o governo podia, assim que tomasse o rumo de fato para a implementação desse projeto, justamente pensar numa campanha de educação, de conscientização, né? Eu acho melhor dizendo, para que as pessoas saibam dessas vantagens, né? Que a gente usufrui, né? Como pessoas que andam de bicicleta. Eu tenho 6 bicicletas, eu não tenho carro há 7 anos, mas tem uma moto que eu gosto também de moto. A minha moto eu uso mais para longos trajetos, fazer viagem aqui para Goiás ou viajar para outro estado. Eu gosto de uma moto, também faço viagem de bicicleta. Mas não gosto de carro, não acho o carro legal, enfim, para mim não me atende. Quando eu preciso, chover ou fazer alguma coisa, eu vou de Uber, eu uso, né, o outro modal, ou um transporte coletivo, um metrô, enfim. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente ter essa consciência e serem educadas para que saibam de fato o que é andar de bicicleta, não só do ponto de vista de saúde, como de mobilidade, de agilidade dentro da cidade, né? Para É, trajetos curtos, até 5 quilômetros, é perfeito, né, Uirá? com certeza. E assim, para trajetos mais longos, a questão da integração, né, de você poder parar num bicicletário, né, ou fazer a outra parte do trajeto de ônibus ou de metrô, né? E assim, a gente tem alguns gargalos na cidade, né? Você também com certeza vivencia isso. Por exemplo, o eixão, né? O eixão é um muro aí para o pedestre, pro ciclista, né? Eu uso ali, passo pela tesourinha quando eu preciso passar, né, pelo eixão de um lado para o outro, O que é né? muito Mas tem perigoso, pessoas que né? É perigosíssimo, é, né? É sempre um risco, né? com certeza. Então, por exemplo, uma campanha de boa convivência nas ruas, né, do motorista reduzir a velocidade ao passar pelo ciclista, coisas que já estão na lei, né, no Código de Trânsito, né, que o Sim. motorista tem que reduzir a velocidade ao passar pelo ciclista, tem que manter a distância mínima de 1,5 m. Então, assim, se a gente pudesse ter o apoio, né, dos órgãos de trânsito nesse sentido, né, olha, a gente está fazendo a zona verde, a gente quer de alguma forma desestimular o uso do carro, mas a gente também está promovendo, né, uso da bicicleta, que as pessoas caminhem, a gente vai promover uma campanha ampla de educação, né, trazer a mídia, né, então, assim, existem boas referências, bons materiais, né, sobre isso. Assim, um sonho que eu tenho, né, eu gosto de produzir vídeos, é justamente fazer um vídeo ali dessa travessia do Eixão, ali pela Tesourinha, né, então eu até já tenho um roteiro aí na cabeça, né, do ciclista lá, né, se gesticulando com o motorista dando a vez, indo lá calminho, devagar, deixando o ciclista passar. Então, a gente estimular, né, esse lado da boa convivência, né, da empatia, né, assim, quando você imagina que ali na bicicleta pode estar um amigo, um parente, né, com certeza a pessoa se dá conta, né, e tem aquele vídeo, né, acho que muitos conhecem do Pateta no trânsito, né, que a pessoa se É. transforma, vira um capeta ali, então Um da gente psicopata, né? realmente um psicopata. Então, da gente estimular o outro lado, né? Daquele motorista que é cordial, né? Que ele pode até não pedalar, ele pode continuar dirigindo aí no dia a dia, não tem nenhum problema ele continuar, mas pelo menos que ele tenha aquela consciência, né? E vai respeitar, vai entender que um ciclista, um pedestre pode ser um parente, pode ser um amigo, que ele vai respeitar, entendeu? A questão é que a gente defende não é que todo mundo saia pedalando por aí, entendeu? Claro, seria maravilhoso ter um cenário como na Holanda, que é o uso da bicicleta é intensivo, mas isso é a longo prazo, quer dizer, a gente não vai mudar isso de um dia para o outro, mas mesmo que a gente não mude, que a gente mude essa parte educativa, né? Já que Brasília tem esse histórico aí do respeito à faixa, por que não o respeito às pessoas em geral, né? Ao motociclista, ao ciclista, ao pedestre, que é o mais frágil, mais vulnerável, né? Então, É. acho que a gente pode avançar muito, aproveitar esse momento que as pessoas estão, né, abertas, estão debatendo,
né? Por que não ser mais propositivo e sugerir esse tipo de ação educativa e inovadora? Eu acho É que a gente tem que legal. ser mais propositivo, né? Eu acho que está acontecendo, né? Essa onda ela tá rolando, né, Uira? Acho que você está percebendo que nos últimos anos, mais recentes, aí, 2 anos, 3 anos, existe um debate maior, né? Você está conseguindo ter uma voz mais amplificada. E hoje tem um Bike Repórter, que sou eu, que estou fazendo aí reportagens para rádio, para veículos de comunicação. Tem a Rede Urbanidade, que se criou foi até uma sugestão sua, ao promotor Dênio Augusto, para que criasse, com o apoio do Ministério Público do DF, esse fórum de discussão, e está sendo bastante efetivo, está trabalhando para caramba. Então, eu acho que as pessoas estão realmente querendo uma mudança para melhor, né? E aí, antes de partir para... Sim, pode falar. Não, e assim, esse período, claro, é triste, é trágico, né? Enfim, tem mortes, esse período de pandemia, mas assim, também uma oportunidade da gente rever, né, o modelo urbano, né, o modelo de mobilidade. A gente tem um exemplo aí de várias cidades, especialmente na Europa, que estão se abrindo mais aí, né, para os pedestres, para os ciclistas. Paris, Londres, enfim, várias cidades, inclusive dando incentivo, né, de financeiro para a pessoa ou comprar ou reformar a bicicleta. Então, assim, a gente poderia aproveitar esse momento que, assim, tem o seu lado trágico e triste, mas que tem seu lado de oportunidade para reverter, Sim, que o nosso novo normal possa ser diferente e melhor, né? Que a gente não precise voltar para aquele caos que era antes. Então, eu acho que abre uma janela de oportunidade aí, né? Que, enfim, precisa aproveitar. total. Como é que está o nosso tempo aí, Uirá? 27 minutos. Pois é, então vamos partir então para as conclusões. Eu queria fazer uma pergunta para você do Diego Aires, que ele fez uma pergunta que é a seguinte: o Irá, o que você acha das taxas, do valor das taxas que vão ser cobradas pelo governo? Que você acha que elas são muito altas, são justas? O que você acha dessas taxas que foram divulgadas pelo governo? No caso da Olha, implementação do Zona Verde. pelo que eu pesquisei de outras cidades, não está muito fora, né? Assim, ainda houve essa diferenciação, né? As quatro regiões que foram propostas aí, né? De acordo com a demanda, né? Então, assim, em princípio, eu não vejo tanto problema, mas assim, eu acho que como o governo, né, recebeu várias propostas e já tem essa perspectiva de até alterar, por exemplo, o número de vagas na área residencial, eu acredito que isso possa até ser revisto. Eu não sei se houve alguma sugestão nesse sentido, né? Em princípio, eu não vi grande discrepância, né? Aliás, a questão dos terminais, dos bolsões de estacionamento, o GDF já garantiu que vai ter a gratuidade, né? Então, assim, eu acho que esse não é um ponto crítico, mas eu acho que se for o caso, se houver realmente, enfim, reclamações, sugestões, eu acho que o governo não vai se opor em rever, em reduzir esse valor. A cobrança nas áreas residenciais é importante por conta dessa possível fuga, né, dos motoristas Sim. da área comercial para residencial. Então, assim, eu entendo esse argumento do governo de cobrar para proteger os moradores, mas é claro, precisa ser revisto porque realmente tem quadras realmente que não tem estacionamento. Então, assim, isso também poderia ser revisto, mas eu acho que o instrumento em si de, digamos assim, proteger o morador parece válido, né? Certo. A outra pergunta da Leilane Gonçalves é sobre o transporte coletivo. Como é que vai ficar, na sua opinião, os moradores, os trabalhadores que moram em outras regiões administrativas, que vão chegar nesse centrão aí? Esse transporte coletivo, segundo ela, vai ser, na sua opinião, de fato ampliado? Vai ser bem organizado para o trabalhador, esse que não tem carro mesmo, mas que vai poder circular no centro de Brasília? Pois é, essa é uma questão importante, né? Como eu falei, assim, o governo precisa sinalizar com ações de curto e médio, não só longo prazo, de melhorias no transporte coletivo, né? Então, aumentar a frequência dos ônibus, né? Colocar informações sobre linhas, horários que até hoje, né, não se tem.
apesar dos ônibus terem aí GPS, já terem uma tecnologia que possibilitaria esse tipo de serviço, mas a gente tem uma precariedade sim, né, nos pontos de ônibus. Então, assim, eu acho que o governo precisa, né, realmente indicar as linhas que vêm aí do entorno também, né, a gente vê a superlotação. Então, assim, é um ponto crítico, sim, né, então precisa haver melhorias de diferentes tipos, né, não só no aumento da frequência, no aumento da agilidade, né, seja por meio de faixas exclusivas e corredores de ônibus, Sim. informação ao usuário, travessia, né, um problema grave que eu vejo, seja ali na 020, seja na EPIG, em várias vias aqui, em rodovias, né, do DF, a gente vê que a pessoa desembarca e não tem ponto seguro de travessia. Então, assim, a gente precisa realmente ter melhorias, né, justamente para convencer a população e também para não sacrificar, especialmente quem vem mais de longe, né? Então, a gente realmente precisa cobrar do governo vão ser essas melhorias, não só de longo prazo, mas de curto e médio prazo também, né? Eu acho que a gente tem um potencial para melhorar muito, né? A questão da agilidade, eu acho que é um dos pontos mais claros, né? Você vê o eixo monumental ali com 6 pistas, né? Não se tem qualquer espaço exclusivo para o transporte coletivo. Quem está nos ônibus, né? Sofre com os congestionamentos do mesmo jeito. Quer dizer, não é por falta de espaço que aquelas pessoas são sacrificadas, né? É por falta realmente de gestão, de um bom planejamento. Ah, eu queria falar tanta coisa com você, Irá, porque, nossa, você tem tantas boas ideias, conhece tanto desse assunto, né, sobre redução de velocidade, que é algo que também é Também. muito, precisa ser, é a nossa maior prioridade, redução de velocidade nas vias do DF, né? Assim como a redução do uso de celular, né, que em números recentes eu apurei com o Detran, só até julho foram 35 mil multas já praticamente aplicadas por motoristas que usam celular. O ano passado inteiro foram 77 mil multas. Olha só, é um absurdo. E a redução de Muita coisa. velocidade, né? E a redução de Com velocidade. certeza. Eu que pedalo muito nas vias mesmo, eu não pedalo muito em ciclovia, porque eu pedalo em alta velocidade, eu fico muito assustado com o número de motoristas que eu vejo ao celular e é muito complicado. Mas eu vou deixar isso para outra hora, porque a gente já atingiu o nosso limite. Eu vou pedir para você, sei lá, dizer aí, já ir para as suas conclusões finais, para suas conclusões, para você falar alguma coisa, dar um último recado. Assim, você tocou num ponto importante, né? Acho que mereceria um programa só sobre a questão da redução de velocidade, né? A gente ainda tem altíssimos limites aí que comprometem realmente a segurança, né? Eu acompanho ali a Ponte do Bragueto, né? O TTN, o terrível Trevo Norte, realmente as pessoas ali em risco claro ali, né? De serem atropeladas. Então, aí volta aquele tema da empatia, né? Quer dizer, o motorista, mesmo com limite alto, né? Quando ele perceber que tem uma pessoa querendo atravessar, por que não reduzir, né? Enfim, acho que esse seria um tema aí à parte, mas eu acho que, assim, realmente para fechar aqui a participação, acho que ressaltar aquilo que eu falei, né? Da gente ser propositivo, né? Da gente realmente cobrar por melhorias, né? A mobilidade é um tema que afeta a todo mundo, né? Você tem locais aí, Águas Claras, que o condicionamento já começa na porta ali do condomínio, na saída da garagem. Então, que assim, o novo normal a gente possa, né, realmente ter ações efetivas, né? Ter uma participação maior da população, não só para ser contrária aos projetos, mas para ser propositivo, né? Quem mora aqui na área central, por que não ir um dia testar, né? Ver se realmente esse transporte coletivo é tão ruim, né? Na área central não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim pedalar. Por que não fazer um teste? Por que não tentar mudar hábito? Procurar alguém experiente, né? Tem o Bike Anjo aí, que eu gosto de mencionar. Aliás, eu sou voluntário Bike Anjo. Por que não procurar uma pessoa experiente? Ah, meu trajeto é curto, né? De repente eu vou lá para explanar, trabalho no Ministério e vou testar aí um dia de bicicleta, né? Então, acho que a gente precisa repensar nossos hábitos e procurar novos caminhos. Acho que a mensagem é essa, né? Realmente Brasília não comporta mais tantos carros, né? A gente vê aí pelos problemas, né, de carros em tudo que é canto livre da cidade, né? Então, em vez de a gente precisa ter essa cidade parque, essa cidade monumento, patrimônio,
e não uma cidade parking, né, que é toda voltada só para pistas e estacionamentos. A gente precisa repensar e mudar. Perfeito. Nossa, é irretocável o que você falou. Por mim, eu ficava aqui 2 horas conversando com você, mas a nossa proposta é ser realmente mais objetivo, não tomar muito tempo de todo mundo, colocar linhas gerais sobre o projeto Zona Verde. Eu acho que você acrescentou, acho não, você acrescentou sobremaneira em relação ao tema para todo mundo que está aí participando, que vai ver esse vídeo depois. Te agradeço demais, Irá, e vou me colocar à disposição de você, caso você queira fazer aquele vídeo da tesourinha e tal. Estou aqui, Legal. me colocando à sua Show. disposição para ajudar na filmagem, tanto tecnicamente como também na área específica ali de travessia. Seu dublê, né? Seu dublê ali para fazer Aí, isso é o ótimo. risco. O Dia Mundial Sem Carro está se aproximando, né? Dia 22 de setembro. De repente é uma proposta aí para a gente fazer. Vamos Quem sabe a gente organizar. consegue mais apoio e põe isso em prática aí. Com certeza. Estou à sua disposição. É só combinar, a gente vai organizando. Eu ficaria muito feliz. Uirá, muito obrigado pela sua presença aqui, cara, do meu canal. Obrigadíssimo mesmo Eu que te agradeço. pela sua luta, pela sua dedicação à mobilidade há tantos anos. E sempre boas curvas para você, como a gente fala em moto e no ciclismo. Boas curvas para você sempre, velho. Uma honra. Valeu, Afonso. Abração. Valeu, tudo de bom. Obrigado a todo mundo que ouviu, que ficou aí até o final. E a gente, na semana que vem, vai voltar com o Ministério Público e mais um outro especialista sobre transporte coletivo, para que a gente tire todas as suas dúvidas e dê a notícia por todos os lados, para que você tenha condições de fazer tirar a sua conclusão. Obrigado, gente. Valeu, Irá. Valeu. Valeu. Tchauzão. Um abraço. É.